Fala, gurizada. Hoje vamos ver um pouquinho sobre multiplicação de matrizes. Ela também é uma operação entre matrizes, tá? Mas ela não funciona como a soma ou como a subtração, tá? Não é do mesmo jeitinho e é isso que fez vocês errarem o ano todo esse tipo de questão, tá? Não basta você multiplicar elemento por elemento, um por um, tá? Existe uma regra bem específica aqui. Inclusive, tem matrizes que nem dão para serem multiplicadas. Beleza? Então, vou começar falando isso sobre essa regrinha para vocês, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho uma matriz A de uma ordem M por N. Vocês sabem que tudo em matrizes é primeiro linha, depois coluna, primeiro linha, depois coluna. Linha, coluna, linha, coluna. Hey. Lembra disso? Então, esse aqui é a linha e esse aqui é as colunas. Tranquilo? Você só vai poder multiplicar essa matriz, você só pode multiplicar essa matriz por uma outra matriz. Vou fazer o símbolo de multiplicação aqui. Eu sei que faz tempo que vocês não usam ele, né? Mas só para ficar bem destacado, tá? Só vai poder multiplicar esse aqui por uma outra matriz que tenha o mesmo... Deixa eu até pegar cores agora aqui. O mesmo número de linhas que o número de colunas da primeira. Eu sei que parece que não tem nada a ver, eu sei que parece tipo aleatória essa informação, mas o número de colunas da primeira, esse aqui, precisa ser igual ao número de linhas da segunda, tá? É uma coisa bem aleatória. Eu vou colocar de azul aqui, ó, só para você ver o número de colunas da primeira precisa ser igual ao número de linhas, tá? E o número de colunas da segunda, tanto faz, meu irmão, tanto faz. Por isso que a gente chama de uma terceira letra aí. A gente fala MNP. E o que tem que obrigatoriamente acontecer? Esses centrais aqui, ó, esses elementos do centro, o número de colunas da primeira, o número de linhas da segunda, eles obrigatoriamente têm que ser iguais. Tem que serem igualzinhos. A partir do momento que você identificou, falou assim, eles são iguais, então quer dizer que você pode realizar a operação. Beleza? Aí você fala assim, tá, mas e se alguém me pedir para multiplicar as matrizes e eu verificar que esses dois aqui não são iguais? A resposta é simples, não dá para multiplicar, tá? Eu juro para vocês, existem matrizes que não são multiplicáveis, tá? O mundo das matrizes não funciona como o mundo dos números normais que vocês estão acostumados, tá? Não são todas as matrizes que podem ser multiplicadas. Beleza? Tá. E para que serve o número de linhas da primeira, que eu chamei de M, e o número de colunas da segunda, que eu chamei de P? Eles vão ser necessários? Sim, eles vão ser necessários. Para que eles vão ser necessários? Deixa eu ver se eu encontro mais cores diferenciadas aqui. Encontrei um verde e encontrei um amarelo. Aqui. Para que eles vão ser necessários? O número de linhas da primeira será o número de linhas da matriz resultado. E o número de colunas da segunda será o número de colunas da matriz resultado. Então, como a gente não sabe ainda qual é a matriz resultado, eu vou chamar a matriz resultado de uma matriz C. Qualquer. Tudo bem? E agora eu tenho certeza, mas tipo certeza, que o número de linhas dela vai ser o mesmo número de linhas aqui. Vai ser linhas M por colunas P. Então, sim, você vai acabar utilizando todos esses números que se referem à ordem da primeira e se referem à ordem da segunda. Porque você tem que me garantir a igualdade disso aqui e esses dois vão te indicar se a multiplicação pode ser realizada ou não. Vamos fazer uns testes com vocês? Então vamos lá. Então, por exemplo, ó, coisa bem rapidinho. Perceba que eu não estou multiplicando ainda, não vou multiplicar nada ainda, tá? Só vou ver se dá para multiplicar, tá? Então imagine uma matriz A que seja 3 por 2. E eu queira multiplicar por uma matriz B que seja 2 por 5. Nossa, desculpa, fiz muito grande.
Primeira pergunta é, dá? Sim, dá. Por quê? Porque esses dois centrais aqui, ó, eles são iguais. E qual seria a minha matriz resultado? Minha matriz resultado é uma matriz C de ordem 3 por 5. Simples. Certo? Um outro exemplo. Uma matriz A, 3 por 2, multiplicado por uma matriz B, 3 por 2. Essa aqui é uma que vocês confundem. Vocês falam assim, mas elas têm ordens iguais. Uma é 3 por 2 e outra é 3 por 2. Mas não é essa a regra. Qual é a regra? A regra diz que esses dois aqui, ó, tem que ser iguais. E eles não são. Eles são diferentes. Vamos colocar aí um símbolozinho de diferença, né? Aí você fala assim, mas e o que eu falo agora? O que eu falo que é o resultado? Não fala. Não tem resultado, não tem como multiplicar. Então, logo, essas aqui não tem como multiplicar. Não tem como multiplicar. Tá? E algumas coisas importantes aí, que às vezes precisam ser ditas para vocês. Por exemplo, aquela propriedade, que vocês viram bem criancinhas, que dizia, por exemplo, 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 também dá 6. Essa propriedade diz que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, a ordem que eu te apresento os elementos, 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, te gera o mesmo resultado, beleza? Aqui em matrizes, isso não é verdade. Repare, por exemplo, o primeiro exemplo que eu te dei aqui, ó. Essa matriz, 3 por 2 e 2 por 5. Vamos inverter a ordem delas? Imagine que eu quisesse multiplicar agora a matriz 2 por 5 pela matriz A, 3 por 2. Esses dois centrais, eles são iguais? Não. Eles são diferentes. Logo, não tem como multiplicar. Não tem como fazer a conta. Não tem um resultado. Tudo bem? Aí você sempre me pergunta, mas e o que eu coloco no lugar do resultado? Nada. Se for uma questão de vestibular, geralmente ele vai perguntar assim, é possível multiplicar? Assim como eu fiz com vocês em prova. Eu coloquei lá 2 matrizes e só coloquei como verdadeiro ou falso. É possível multiplicar tais matrizes? Ou não é possível multiplicar tais matrizes? Tá? Não tem como multiplicar. Aí, certo? E aí, gente, eu quero dar uma atençãozinha especial agora para essa matriz resultado aqui, ó. Eu vou fazer com vocês, quando der para multiplicar, eu vou fazer com vocês um método que eu mexi com vocês em sala, que é fazer aquela matriz cheia de retângulos, tudo bem? Cheia de retângulozinhos que eu chamava com vocês de matriz esqueleto, tá? Se você for procurar no YouTube, tem vários jeitos de fazer matrizes, tá? Vários. Tem gente que faz por tabela, tá? Tem professor que simplesmente vai multiplicando as linhas de uma pela coluna da outra, é tudo na cabeça, beleza? Eu prefiro fazer esses retângulos e me organizar, tá? Então, eu vou colocar um exemplo numérico aqui pra gente fazer junto, e aí você vai vendo todas as dúvidas e qualquer coisa você pode me perguntar depois. Tranquilão? É isso aí.